Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os equipamentos que esse Fusion, lembrando que ele é um modelo titânio AWD, ano 2015. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os equipamentos que ele tem, tá? Só relembrando aqui para quem não viu, esse exemplar aqui, ele tá muito conservado. Quem não viu o último vídeo, olha aí no canal mostrando esse exemplar que eu comprei já faz alguns meses, né? Ele tá muito conservado. Arrisco dizer que é um dos mais novos aí do país, tá bom? Isso porque eu já olhei vários Fusos antes de comprar. Eu não achei nenhum nesse estado aqui de conservação. Então é um carro realmente muito conservado. Então vamos começar primeiro pela parte exterior do veículo, tá? Os equipamentos da parte exterior. Bom, pessoal, aqui ó, é a grade variável. Na verdade, a grade normal do carro, né? Que todo carro tem. Só que ele aqui tem a grade variável. Lá, foquei lá dentro para vocês verem. Essa grade preta aqui de trás, ela é uma grade que ela abre e fecha. Isso para esquentar o carro, tá? Então, como é um carro voltado ao mercado ali americano, norte-americano, né? Então ela é uma grade voltada, quando você liga o carro ela fecha, esquenta o carro mais rápido. Então para esses países frios isso aí é ótimo, dá pra ver perfeitamente aqui, né? Agora focou, essa grade preta ela fecha, fica totalmente fechado antes do radiador ali, ó. O radiador tá lá atrás. Então ela fica totalmente fechada, isso faz com que o carro ele consiga esquentar, né? E mais rápido para a pessoa sair. Outro ponto, ele tem os sensores, né, na parte da frente e também na parte de trás. Tem carro que é só na frente, tem carro que é só atrás, né, principalmente desses anos mais velhos, igual o caso desse que é 2015. Porém, qual que é o ponto negativo desses sensores desse carro? É que eles só apitam, eles não têm aquele sensor que mostra a proximidade na multimídia. Então, infelizmente, ele só apita, tá? Mas tem na frente, tem atrás, coisa que muitos carros não tem. No caso dessa idade, né? 2015. O farol dele não é de LED, tá? Então, esse farol aqui tradicional, porém, ele tem projetor, tá? As lâmpadas são halógenas, né? Não tem xenon, porém no baixo tem o projetor, então menos mal, né? Esse carro ele só tem o farol em LED nesse ano, né? No Mondeo, que aí no caso é o Fusion europeu. No brasileiro, só a partir de 2017 que já vem com aquele farol em LED. Ele tem freio a disco nas 4 rodas. A roda dele é aro 18, tá? E o pneu que ele usa é um 235/45. Então, nas 4 rodas são freio a disco. Outro equipamento bem interessante dele, na parte exterior, é o teclado, né? Então, isso aqui vai servir principalmente para você guardar a chave lá dentro, trancar e sair sem ela. Vamos supor que você vai para uma praia, para algum local que você não queira levar a chave, né? Fisicamente não possa levar. Então você pode simplesmente trancar ela lá dentro e depois vir aqui e abrir o carro pela senha da porta. Isso é muito bom também para casos onde você esquece realmente a chave lá dentro e ele tranca sozinho. Então não precisa chamar chaveiro. E ainda falando sobre essa parte de trancar e destrancar o carro, ele tem chave presencial, né? E você consegue abrir pela maçaneta. Só que é diferente dos outros carros, né? A gente está acostumado, a maioria dos carros ter um botãozinho aqui onde você clica. Nesse não. Então o carro ele está aberto no momento, né? Eu vou trancar ele apertando aqui, ó. Trancou. E a chave está aqui no bolso. Vou mostrar para vocês. Ela está aqui no bolso. E para destrancar, eu só venho com a mão aqui, da mesma maneira como se você fosse abrir o carro normalmente, né? Então já destrancou. Então essa aqui é uma função muito interessante. E a próxima já é a questão aqui do retrovisor, né? Esse retrovisor nos 2015, eles têm um motorzinho aqui,
porém eles não rebatem dessa maneira quando você destranca o carro. Somente lá dentro, apertando tem um botãozinho que você clica para ele rebater. Então, como que eu fiz para ele rebater, travando e destravando o carro? É uma programação que a gente faz, o chamado coding, então tem que fazer uma programação na central para ele conseguir fazer isso. Mas os 2015 conseguem porque ele tem o motorzinho do rebatimento. Os 1314 não tem, então não daria certo, tá? Então essa é uma função também que ele tem, né? Não vem de fábrica, mas sim dá para configurar isso aí. As lanternas dele são de LED, então é bem bonito. E de quebra eu já vou mostrar também uma próxima função aqui, que é ligar o carro pela chave. E aí vocês já vão ver também a lanterna, como é que ela fica acesa. Então, para ligar o carro pela chave, essa função, né? A gente aperta aqui o botão de travar 2 vezes. E esse aqui também 2 vezes. Na verdade é uma vez esse aqui, 2 vezes esse 2x aqui. E ele liga pela chave. Olha que lanterna bonita, tem o carro ligado. Então essa é uma função muito boa para você que tá no dia quente, né? O carro tá parado no sol. Aí você liga externamente, né? E quando chegar ele já tá geladinho. Então até mostrar para vocês aqui, ó, umas funções interessantes também, que é a questão da maçaneta e o banco, ele fica recolhido, tá? Então quando a gente entra no carro, ele tá com o banco recolhido e dá um conforto maior, porque é um carro muito baixo. Eu vou só desligar o carro aqui, porque ele não... Vocês estão vendo que quando a gente liga ele na parte da remota, ele não fica pronto para sair. Ele só liga o motor e liga o ar aqui. Isso é configurável, inclusive, a questão do ar. Mas eu vou desligar ele aqui, ó. E já mostrando a próxima função também, que é essa questão. Na verdade ele não desligou, que estranho. Pronto, apertei aqui no botão segurando o freio, ele desligou. E já mostrando essa função, né, vocês conseguiram ouvir aí, provavelmente, o motorzinho do banco, que é o que eu estava falando quando eu entrei no carro. O banco ele fica recolhido, igual ele está agora. Então isso facilita para entrar no veículo, né? É um carro muito baixo, então dificulta principalmente idosos, né? Ou pessoas muito altas, enfim. Então é ruim. E aí quando a gente liga o carro, então eu vou ligar só elétrico aqui, não vou pisar no freio, para mostrar para vocês que ele vai com o banco para frente automaticamente. Então essa é uma função bem legal, ó, para vocês verem. E útil, tá? Não é algo besta, porque realmente ajuda a gente não ficar se espremendo aqui, né? Esses carros com volante muito grande ou muito baixo, quem já entrou aí nesses carros importados, às vezes é complicado, né? E se a pessoa tiver um pouquinho mais de gordura na perna aqui do que eu, ou for um pouco mais alto, ó, fica ruim mesmo de movimentar aqui. Então, essa sim é uma função bem interessante que o Fusion tem, tá? E quando a gente desliga, ele recolhe para trás justamente para facilitar a sair do carro. Então, essa é uma outra função, né? Já mostrando aqui a parte interior do veículo, né? Sobre aqui as questões dos controles. Deixa eu só focar aqui para vocês. Obviamente, né, ele tem todos os vidros elétricos e é tudo um toque. Então, apertei aqui, tudo um toque. Então, não precisa ficar segurando. Outra questão, ele rebate o retrovisor aqui, tá? E ele tem os espelhinhos elétricos, né? Pra gente mexer aqui eletricamente, na verdade, né? Próximo ponto, memórias. Ele tem 3 memórias dos bancos, né? Então, além dos bancos eles serem bancos com regulagens, inclusive a regulagem dele, aqui tá de cabeça para baixo, mas dá para ver perfeitamente. Essa parte aqui, ó, ela é... Calma aí, pessoal, não tá focando. Essa parte aqui, ó, ela é a parte de... Vamos ver se foca... Essa aqui é a parte daqui de baixo, né, onde a gente... A poltrona em si. Aqui
é a parte das costas, tá? Então, se eu mover para frente, ele vai para frente, para trás, para cima, para baixo. Aqui, mesma coisa. Ele vai para cima, para frente, se eu empurrar para cá, para trás e para baixo. E aqui, que é uma função bem interessante, que é a regulagem de lombar. Então, dá para deixar mais pressionado na lombar ou menos. Essa é uma função muito, muito válida, porque quem tem problema de costas igual eu tenho, isso aqui ajuda bastante, tá? Bom, partindo para a próxima função, que é o farol automático, tá? Então, ele tem o farol automático, você deixa aqui nessa função, ele simplesmente liga quando escurece. Ele tem um sensor ali, o sensor crepuscular, e esse sensor identifica quando tá escuro. Então, se você entrar num túnel, por exemplo, ele vai ligar. Ele não liga só à noite não, tá? Aqui nós temos a função também do milha. E bom, pessoal, a próxima função é justamente o farol alto, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que você liga ele por aqui, né? Você aciona ele por aqui, porém ele tem o farol automático, tá? Então, essa é uma função que a gente configura aqui no painel, tá? A gente configura no painel e ele identifica quando tá vindo o carro na frente, né? Ele abaixa o farol e quando o carro passa, ele volta com o farol. Então é uma função muito prática para a gente não ter que ficar fazendo assim e assim na pista, né? Na rodovia. Então é algo muito bom, muito prático também. Essa é uma das funções assim que realmente não é besteira não, tá? É uma função que eu acho muito útil, tá? Para quem viaja muito aí, eu gosto de pegar a estrada, ajuda bastante. Eu vou acender a luz aqui para mostrar para vocês as outras funções do carro, mas eu já aproveito para mostrar. São lâmpadas de LED, tá? Elas são amarelas, mas é LED. Aqui a gente tem a função de ligar só o lado esquerdo, só o lado direito, todas as luzes. E esse on e off aqui, que é uma função que quando você sai e entra do carro, né, para ele acender a luz. Então dá para desativar isso ou ativar. E aqui a gente tem o controle do teto, né? Então aqui é o teto dele. Essa parte, me fugiu o nome aqui agora, mas como se fosse a redinha, né, que alguns carros têm. Aqui não é bem uma redinha. Isso aqui é manual, a gente abre manualmente. E podemos abrir nesse botão aqui somente aquela parte. Epa, o carro não tá ligado, né? Vamos ligar aqui para mostrar para vocês. Aqui, nesse botão, eu abro somente a parte de cima. Aqui eu fecho. Com um toque, abre só até a parte, uns 80% ali mais ou menos. E mais outro toque até o final. Então, dessa maneira aqui, não pode andar rápido com o carro, tá? Quando tá 80% até pode, mas não é bom, porque mesmo assim fica entrando bastante vento. Então essa é a função do teto solar, né? Ele tem essa abertura assim que eu acho bem válido também. O câmbio dele é um câmbio automático, não é dupla embreagem, então ele não é muito rápido, tá? Ele é um automático convencional, ele é o 6F35. Muita gente confunde esse câmbio aqui com o Power Shift, mas pessoal, não é Power Shift o câmbio desse carro, tá? É o 6F35. Ele não é muito rápido, mas cumpre seu papel. Quem já andou em carro com câmbio automático convencional, né? Não os dupla embreagem, por exemplo, um DSG, né? Esses câmbios realmente mais rápidos, sabe como é que é. Dá para aturar, mas não é ruim como os automatizados, que é o caso do Power Shift, por exemplo, né? Que ele simula o caso ali de um câmbio manual. Então ele tem o P, o R, o N, o D, e nesse carro tem o S também, tá? O S não é um esporte como outros carros têm, não chega a ser um modo esporte, ele só fica segurando o giro ali, e também é muito bom para usar nas borboletas, tá? Quando usa o modo esporte, fica muito bom para usar nas borboletas. Então esse é o câmbio, tá? O freio de mão dele é eletrônico, então um toque para cima ele aciona, para baixo ele desaciona. E aqui a gente tem o Park Assist. Eu vou fazer um vídeo específico do Park Assist, tá?
mas basicamente quando a gente aperta aqui, ele fica procurando uma vaga e quando ele acha, ele estaciona sozinho para você, só a parte do volante, ele vira o volante. A questão da aceleração a gente tem que controlar lá no freio, tá certo? Então tem o Park Assist também, é uma função bem interessante. Aqui nós temos dois porta-copos, né? E aqui o porta-objetos, digamos assim, né? E ele é bem profundo, a gente brinca que é o porta-PT, né? Até o Xenão brinca também que é o porta-PT. Que realmente cabe uma pistola aqui dentro, cabe muita coisa, né? Aqui a gente tem USB, tem cartão de memória e tem essa saidinha aqui para ligar um Play 2 da vida. E aqui a gente tem o porta-moedas, porta-chave, enfim, o que você queira aí colocar. Ele não é refrigerado, pelo menos não que eu saiba. É normal, tá? É só um porta-objetos normal. E bom, partindo agora para a parte aqui da multimídia, tá? Só que antes de mostrar realmente a multimídia, só para vocês entenderem essa parte aqui, onde a gente aciona o som, liga o ar-condicionado também. Essa parte aqui é do ar-condicionado, essa parte aqui é do som, tá? Então, todos os azuis é ar-condicionado e essa daqui branca é do som. Esses botões aqui, vocês estão vendo que é como se fosse um touchscreen, né? Isso aqui é só até o 2015, 2016 já é aquele botãozinho. Eu acho mais feio, acho que dá para desgastar mais também, então enfim, não gosto muito. Até o ano 2016, se eu não me engano, vem essa Sync 2, tá? É uma multimídia bem fraquinha, para ser sincero, mas se a gente for comparar com os parâmetros atuais, tá? Para os parâmetros atuais, ela é realmente uma multimídia defasada. Ela, por exemplo, não tem CarPlay, não tem Android Auto. No entanto, para a época, era o que há, né? E para quem já teve experiência aí com Hilux, com SW4, pessoal, mesmo essa aqui sendo ruim, não chega nem perto da lerdeza de uma Hilux, de uma SW4. Então, é uma multimídia que ela é até rápida, digamos assim, tá? Se for considerar outros carros aí que a gente tem no mercado, tá? Então, ela tem algumas funções aqui, relógio, exibição, som do veículo, né? Que inclusive é um som da Sony, ó, Sync. O som é da Sony, eu não vou me recordar agora quantos alto-falantes tem, mas pessoal, o som é absurdo de bom. Parte de veículo, a gente consegue configurar a câmera, no caso a câmera de ré, né? Que ela inclusive tem ela tem uma nitidez muito boa, tá? A câmera de ré desse carro é muito boa. Ele tem um modo manobrista. Aqui a gente mexe no código do teclado da porta, que é a senha que eu mostrei para vocês. E aqui acima a iluminação ambiente. Eu vou mostrar já já para vocês, que eu preciso ligar o carro aqui. Mas só para vocês entenderem. Isso aqui a gente mexe, dá para ligar e desligar ela. E dá para mexer nas cores e na intensidade, tá? Então é uma função também interessante. E aqui tem algumas outras configurações, né? Esse carro tem controle de voz. Você fala e a multimídia entende o que é para fazer. Não é, novamente, não é aquela coisa igual os carros de hoje, né? Mas é algo bem interessante, tá? E rede sem fio e internet, mas isso aqui não serve para nada, só para puxar o álbum ali na parte de reprodução. Nessa parte inicial aqui da Sync, ele mostra a parte de entretenimento, né? Se tiver no rádio, tiver no celular, né? No Bluetooth, aqui mostra a qual celular está conectado, né? E aqui a parte de navegação. Então ele mostra as 4 partes, né? Eu acho isso aí bem interessante. Eu posso clicar na navegação para ele abrir o GPS, que ele não é atualizado, justamente por conta da idade do carro. Até existem chips que você pode comprar, um cartãozinho de memória e colocar, né, atualizar o carro, porém, essa Sync 2, o máximo que ela atualiza, se não me engano, é até 2016. Então, mesmo assim, não vai bater num Waze, pessoal. Então, vale mais a pena usar um Waze. Só que ele não tem o CarPlay, não tem Android Auto. Então, não daria certo para usar o Waze aqui, tá? Ou você usa no celular, ou você usa ou você faz algumas alterações, né, que dá para fazer, que é colocar a Sync 3, que é caro. Dá para colocar também aquela
central tipo Tesla, grandona, que é os R$ 6.000. Você compra tipo um tablet, instala aqui e dá para também fazer uma gambiarra onde você programa um aplicativo, ele simula aí a Sync 2, não ficar algo muito fluido não, tá? E tem outra função também, que é uma outra opção, na verdade, né? Que é instalar como se fosse um módulozinho que vai ter acesso, vai conseguir ter a Sync 2, que é um pouco caro, tá? Porque tem que importar. Então, de forma original, não tem muito o que fazer, tá? Mas voltando aqui à parte da multimídia, essa parte aqui da climatização. E eu já gostaria de mostrar para vocês as próximas funções, né? Que o ano 2015 desse carro, ele já tem não só o aquecimento dos bancos, como o ar-condicionado dos bancos, do motorista e do passageiro. Então é uma função muito interessante, né? Que a maioria dos carros só vem com o aquecimento, esse aqui vem com o ar-condicionado também. Quando a gente clica aqui, abre a parte ali de climatização. Então a gente tem um ar-condicionado, ele é dual zone, né? Então aqui eu posso colocar uma temperatura, o carro está desligado, então não vai dar para mostrar na prática para vocês. Se eu ligar vai ficar um barulhão, então é melhor mostrar aqui, mas já dá para entender, né? Que é basicamente o seguinte: aqui você controla a sua temperatura do motorista, aqui o passageiro pode controlar a temperatura dele, então são temperaturas diferentes, não é a mesma. Vou ter que ligar o carro. Não vai ter jeito. Deixa eu só tirar aqui todos esses alertas. Ele faz um barulho mesmo quando liga, principalmente questão ali de cinto, tá? Mas voltando aqui, então a gente tem a parte aqui da temperatura, né? Que dá para ser diferente, como eu estava explicando para vocês, temperaturas diferentes. Tá muito forte. Vou desligar. Dual zone, né? Temos também a parte do banco, né? Então, cada um pode colocar o que quiser. Ar-condicionado, inclusive tem várias intensidades, tá? Do banco, do ar-condicionado do banco ou do aquecimento do banco. São 3 intensidades diferentes. Então, a parte de ar-condicionado também é muito completa. E, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi um carro com o ar-condicionado gela tanto como esse, tá? Nossa, ele gela muito bem, tá? E no mínimo dele vai até 16, se eu não me engano. Vamos testar? Vai até o 15, na verdade, pessoal. Vai até o 15. Ele tem o modo alto também. Não sei como é que desliga ele aqui. Mas enfim, desligar o ar, né? Porque senão fica esse barulhão. Temos também temperatura e o relógio, né? O botão dele, a partida dele é via botão, né? O start stop. No volante, o que a gente tem aqui no volante? Desse lado daqui a gente controla lá, essa tela. E desse lado aqui a gente controla essa tela daqui. Qual a diferença entre elas? Nessa tela da direita a gente tem entretenimento, navegador, telefone e climatização. Basicamente o que temos aqui na central. E do lado esquerdo nós temos a parte ali, como se fosse o computador de bordo do carro, tá? Então tem o modo display, onde temos algumas funções. Lembrando que esse carro aqui eu mexi, tá? Eu fiz code nele, então tinha algumas funções que não tinham. Por exemplo, o velocímetro digital, ele não vem originalmente, tem que fazer o coding ali, tá? Mas dá para ativar, sim, o velocímetro digital. Pressão dos pneus também não veio originalmente no 2015, mas eu ativei. E basicamente é isso, tá? Temos Trip 1 e Trip 2. Consumo de combustível, ele bebe, viu? Bebe bastante na cidade. Vou fazer um vídeo só disso também, porque tem cidade que ele faz muito mais, tá? Então não levem aqui em consideração também o meu uso. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Assistência do motorista, aqui entra tudo que ele tem. Então ele tem o alerta motorista, que é basicamente
Esse alerta motorista... Ah, tô confundindo. Esse alerta motorista com pré-colisão. Ó, tanta coisa que a gente confunde. Esse pré-colisão é o seguinte. Aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem um... tipo um LED, né? Ele é um LED que ele acende vermelho, rebate aqui, ó. E fica uma luz muito forte para o motorista. E além disso, ele fica fazendo um barulho dentro aqui do carro, apitando. Quando ele identifica que tem outro veículo muito próximo, numa velocidade, a sua velocidade está muito elevada, ou o veículo da frente está freando. É uma função muito boa, tá? Por quê? Porque esse carro, às vezes a gente está em um carro grande, né? E às vezes a gente está ali no trânsito, distraído, e esse negócio salva, porque você não vê o carro da frente ele freando. E esse aqui é um carro rápido, né? Então, se você bobear, você bate o carro. E essa função, ela te ajuda a isso não acontecer. Então, outra função, né? Outro equipamento, mostrando já para vocês. Opa, deu um tapão aqui na câmera sem querer. É essa questão do pré-colisão, tá? Fora isso, tem o sistema de permanência em faixa, que ele corrige ali quando você está saindo da faixa. Você pode colocar o assistente ou só o alerta. O alerta ele só te avisa que você está saindo da faixa. E a intensidade também, baixa, alta ou normal. Eu detesto essa assistência aqui, por quê? Porque para ele identificar que você não está saindo da faixa por sono, por exemplo, você teria que dar seta. E às vezes a gente vai só olhar, por exemplo, né, se dá para ultrapassar, não vai dar seta ainda, não vai entrar ainda. Só que ele identifica que você está comendo faixa e fica dando um alerta ali. Então eu deixo no mínimo possível, né, a intensidade e o modo também não deixo para ele corrigir o volante. E mesmo assim ele ainda enche o saco. Então essa função eu não gosto muito, tá? Sendo bem sincero. Temos o estacionamento da frente, né, o sensor e o traseiro. Aqui o controle de tração, por aqui desativa. Alerta de ponto cego. Isso é muito interessante, que é o seguinte. Vocês estão vendo ali, né? No retrovisor tem lá aquela bolinha, ela acende uma luz que mostra se tem alguma coisa no seu ponto cego. Então, como o carro é muito grande, é uma barca, né? Uma banheirona, isso aqui facilita bastante. Por quê? Porque você não vai conseguir ver algumas coisas, né? E poderia ser que você entrasse de uma vez e batesse numa moto, num carro, enfim. Então, isso ajuda bastante, tá? Alerta de ponto cego é algo também bem útil. Alerta de tráfego cruzado, isso aqui é muito interessante também. Como o carro ele é muito grande, você só coloca aqui na câmera de ré, né? Mas está saindo de uma vaga ali e você está vendo só a parte de trás do carro. Mas se for uma rua, você não consegue ver se está vindo o carro na rua, né? Você só vê, você está saindo da vaga assim, e aqui é uma rua, né? Então você não vê se está vindo o carro, porque o carro é muito grande, algum veículo, qualquer coisa, né? O carro é muito grande, o fuso é muito grande, então às vezes não deu tempo de chegar na janela do motorista para você conseguir olhar para os lados ainda. Então, esse alerta, ele identifica se está vindo algum carro de qualquer uma das posições ali, tá? Do esquerdo ou do lado direito. E aí ele te avisa para você realmente frear. Então, é uma função muito boa também, muito boa mesmo para essas banheironas assim. Isso é muito válido, tá? E temos o piloto automático, que dá para deixar o adaptativo ou normal. Então, essa é uma diferença, tá? Do carro. Já até mostrei isso para vocês, que é em relação à parte aqui do piloto automático, já descendo aqui para essa parte do volante. Ele é o adaptativo, então ele freia se o veículo da frente ele frear e ele acelera quando o veículo da frente acelera. A maioria não, ele só seta ali a velocidade, né? E ele sai andando assim, você tem que controlar o freio, né? Esse não, ele é adaptativo. E como é que ele funciona? Você clicando aqui em on, ele vai ativar, ou tá, se tiver ativo, você clica em off, ele desativa. Aqui você reseta ou cancela, caso, por exemplo, ele desative usando, né? Pode ser que, por exemplo, o carro da frente, ele pare bastante, esse carro aqui ele não vai sair, né? Abaixo de 20 km por hora, ele não volta a acelerar, só acima disso. Então pode ser que ele desative e que você reseta ele. Ou se pisar no freio, ele vai desativar também. E aí você precisa
resetar aqui para ele voltar, né, a ativar. No mais e no menos aqui, você aumenta ou diminui a velocidade. Então, você ligou e vai aumentando a velocidade. Ah, eu quero 100 por hora, aí ele vai manter em 100. Ah, 140, 140, enfim. Isso aqui você consegue controlar, tá? A velocidade para ele manter. E aí ele vai mantendo essa velocidade. Quando tem um carro na frente, ele vai freando e acompanha esse carro. Você deu seta e colocou para passar, ele mesmo acelera e você consegue passar o carro e ele vai até a velocidade que você selecionou, tá? Pontos importantes aqui. Às vezes, dependendo da ultrapassagem, você precisa colocar mais do que você selecionou. Ah, eu selecionei 120, mas eu vou precisar colocar 140 para ultrapassar. Aí você simplesmente aperta no acelerador e pronto. Ele vai para frente, você não precisa desativar aqui o controle, tá? E o interessante é que quando você solta o acelerador, ele volta, tá? Ele volta ao normal. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Aqui é só um resumo. Aqui é a distância do carro da frente, então você consegue configurar o quão distante você quer do carro da frente. Vamos voltar então para a parte ali Nossa, me esqueci aqui de novo o nome disso. Nas configurações aqui a gente tem a parte de veículo. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal. Só para vocês, ó, veículo. Então, ó, motor alto desliga. Se ele ficar muito tempo ligado, 30 minutos, ele desliga. Entrada e saída fácil, é o que eu mostrei para vocês do banco, que ele recolhe. Luzes. Então, ó, luz alta automática, é o farol alto automático. E aqui eu ativei o diurno com luz, que é o DRL, né? Eu ativei isso aí para ele deixar 70% ali de intensidade acesa durante o dia, né? Para se eu pegar a estrada eu não precisar ficar lembrando de acender ali o farol. Essa é uma função também que a gente faz via coding, tá? Não vem no 2015. Travas. Aqui você consegue configurar tudo que quiser, né? Tem bastante função aí, não vou entrar em detalhes. E a questão dos espelhos ali. Voltando aqui, aí tem o My Key. Se eu não me engano, dá para configurar algumas funções a depender ali da chave. E aqui você coloca as configurações do display mesmo, né? Idioma, a distância, né? Temperatura, se é Fahrenheit, se é Kelvin, enfim. Esse tipo de configuração assim, tá? Painel dele vai ter 260 e tem ali também a parte de milhas por hora, tá? Aqui a gente tem o freio de mão, ali a parte de faróis, o alto é aqui. Ali a luz da injeção, né? Tá ligado que o carro só tá na elétrica, tá lembrando disso. E é um painel bem bonito, tá? Até bem atual. Mas tem duas telas, né? Dos dois lados. Mas ainda não é igual esses painéis de hoje, que é uma tela só. Agora partindo para essa parte aqui do volante, o que é isso aqui? São os controles da multimídia, tá? Da parte ali de volume, né? Do som, passar as faixas, pausar, né? A música ou despausar. E aqui você aperta para ter a função ali da fala, né? Então você falar e a multimídia entender. Outra questão é a questão da parte de telefone também, né? Caso você queira atender ou desligar a ligação, dá para fazer por aqui. Aqui, ó, quando a gente abre, ele tem um espelhinho e além do espelho, ele tem as luzes, tá? Então você abre aqui, ele é iluminado nos dois, tá? No do passageiro também. Então isso aqui é muito bom, principalmente para as mulheres aí que às vezes vai retocar maquiagem, né? Aqui a gente tem o porta-óculos, tá? Toma cuidado que ele cai. Tem o porta-óculos, o teto solar que eu já mostrei, o PQP ali, PQP aqui também. Outra questão que eu não comentei é que o banco do passageiro também tem regulagem elétrica, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha lá, deu para ver, né? Tem soleira também. Temos o porta-luvas, ele não cai, não despenca, olha, ele desce suavemente. É um porta-luvas ali com um espaço relativamente bom, ele é dividido no meio, né? Então parte de cima, parte de baixo. E aqui tem uma redinha. Comentei que ia mostrar para você sobre a iluminação, né? Então, olha, liguei a elétrica do carro, ele já acende. Ó, a parte aqui do motorista, como é que fica? Ilumina o pedal. A parte do passageiro também ilumina bastante.
o porta-objeto, né? Aqui embaixo do console. Ilumina também. E aqui na porta também ilumina. E quando eu abro a porta, ele fica vermelho. Por quê? Para se estiver vindo um carro lá, identificar que tem um carro com a porta aberta. Então essa é uma função, independente da cor que você colocar aqui, ele fica vermelho. Justamente na porta que você abrir para o carro de trás não, do carro que está vindo, né? Ele identificar que tem um carro com com a porta aberta, tá? Então é uma função bem interessante e que tem também, acende também para os passageiros aqui de trás. Não vai dar para ver agora porque está de dia, mas é uma função também para os ocupantes de trás. Sobre os bancos de trás, né? Ele tem esse cinto aqui normal, no do meio, e esses dois da lateral, eles são infláveis. Isso aqui eu não tenho certeza, mas acredito que só nos 2015, tá? Então eu sinto com airbag. Isso aqui é bem interessante. Por que que tem isso aqui? Porque, pessoal, aqui atrás não tem airbag, né? Aqui na frente vai ter airbag para a parte frontal, né? Vai ter o airbag lateral de cortina, então a parte da frente está super protegida, a parte de trás não está, né? Então por isso que tem esse cinto aí, que é o cinto com airbag. E aqui a gente tem essa opção de você abrir, né? E colocar aqui, tem os porta-copos, né? Então você consegue colocar os copos aqui e dá para escorar o braço aqui também. Então, bem legal, tá? Essa função aqui, caso você esteja levando só 2 passageiros aqui e no meio tiver vago, é algo bem bacana. Os bancos são bem confortáveis. Questão de espaço aqui atrás, o banco ele tá recolhido, né? Então o espaço não vai ficar muito bom. Mas olha no banco do passageiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o espaço que dá. Então mesmo recolhendo o banco do passageiro bastante para trás, ou do motorista, né? Da maneira que a pessoa fica, né? Eu digo da maneira que a pessoa fica, não recolhendo dessa maneira que o banco faz para o motorista sair. Mesmo recolhendo assim, ainda fica um espaço muito bom aqui para o passageiro de trás, não bate a perna de forma alguma, tá? Então é uma opção também muito interessante, é um recurso muito interessante desse carro. E bom, outra coisa que eu não falei é que ele tem as saídas de ar aqui atrás, para os passageiros de trás, que é uma função também bem legal. Ele não tem a zona só de trás, né, para configurar a temperatura, mas tem as saídas, o que já é muito bom. E lá no fundo tem uma tomada, e um acendedor, se eu não me engano. Isso aqui a gente vai descobrir junto. Exatamente. Uma 12 volts aqui. E aqui é tomada normal, tomada dá para carregar celular, notebook, esse tipo de coisa. E bom, quase finalizando aqui, né? Mas eu acredito que ainda estou esquecendo algumas coisas. Mas o retrovisor dele é fotocrômico, tá? Então se vem um carro com luz alta atrás, ele filtra isso aí, né? E não te incomoda. E essa parte grande aqui, vocês estão vendo onde fica as câmeras, os sensores. Ele tem o sensor de chuva, né? Então ele liga o retrovisor automaticamente. Tem a questão do farol alto, tem o piloto automático. Tem muita coisa, pessoal. Aqui tem muitos sensores, tá? Então, funções muito interessantes dele, né? Essa questão da luz alta, que ele vai identificar. Luz alta automática, né? O farol alto automático. E o sensor de chuva. Essas são outras funções de que eu não consegui mostrar na prática para vocês, né? Mas que esse carro tem. E bom, sobre o porta-mala dele, não preciso nem falar nada, né? Olha, chega a ficar escuro lá. É muito grande, pessoal. É muito grande esse porta-mala. Você tá doido. Aqui cabe uns 5 defuntos brincando, hein? Bom, pessoal, é isso. Provavelmente eu tô esquecendo de alguma coisa, porque o carro tem muita função, né? Mas acredito que deu para mostrar tudo. Se não tiver dado para mostrar tudo, eu lembrar de alguma coisa que eu esqueci, eu faço um outro vídeo, né, uma parte 2, mas realmente tem muita coisa para se mostrar desse carro, né? Então, eu finalizo o vídeo por aqui, tá?
Se gostaram, né, deixa um gostei aí, aciona aí, clica no gostei. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Tem alguma coisa aí que vocês não sabiam sobre o carro, sobre as funções? Deixa aí. E se tiver alguma sugestão de próximo vídeo também, pode deixar que a gente faz, beleza? Então, pessoal, um abraço para todo mundo aí. Inscrevam-se no canal, acompanhem os próximos vídeos. Tamo junto e falou!